Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou a psicóloga e terapeuta de casais Milene Flores e não deixe de se inscrever, de colocar o sininho aqui neste canal, não fique clandestino por aqui. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que atinge homens e mulheres, que é a crise dos 30 anos. Vamos falar o que vem nesses 30 anos, com carreira, com relacionamentos, com todas as elaborações e idealizações que esse tema exige. Você possivelmente, se você já fez 30 anos ou se você está próximo de fazer 30 anos, você já deve ter, se observado pensando sobre tudo isso que engloba os 30 anos, sobre esse roteiro invisível de coisas que a gente tem que ser, conquistar e ter. E ele não é um roteiro com poucas coisas, ele é um roteiro com muitas coisas. Eu vou citar algumas delas que a maioria das pessoas trazem, que é a gente olhar para a nossa vida e pensar, eu já deveria estar no trabalho melhor, eu já deveria estar casada, ou eu já deveria estar próximo disso, já deveria ter filhos, já deveria ter meu carro, ter a minha casa. Tudo isso engloba muitas coisas. E a gente precisa ter muito carinho e muito acolhimento conosco quando isso chegar. Porque os 30 anos, ele é uma fase que marca muito, que a gente espera ter tudo resolvido. E o que a gente ganha ao invés de ter tudo resolvido são muitas dúvidas e muitos questionamentos, e por isso aparece todas essas questões como questões muito grandes, muito importantes, muito centrais da nossa vida. Então, tem um filme que eu não consigo deixar de falar, que é o De Repente 30, que é onde uma menina que tem 13 anos, que a maioria de vocês deve ter visto esse filme, que ela tem 13 anos e ela sonha, ela imagina como será ter 30 anos e ela diz, eu quero ter 30 anos porque 30 anos é a idade do sucesso. Então, será que não é isso que alimenta esse monte de cobrança? Será que não é essa nossa idealização de quando a gente tinha 13, 15 anos que faz com que esse roteiro pese tanto pra gente? Porque se esse roteiro existe e se a gente acaba sendo torturado, escravizado por ele, quem que alimenta tudo isso? Você já parou pra pensar? Da onde que vem tudo isso? Da onde que vem essa sensação de que a gente está atrasada? O que eu mais escuto na clínica, seja ela no formato online ou no formato presencial, é homens e mulheres, ou até mesmo casais, chegando nessa fase dos 30 anos, ou próximo disso, e falando: eu estou atrasado. Mas atrasado para quem? E atrasado no quê? Você já fez esse questionamento? E o que eu mais percebo é que isso chega, essa sensação de fracasso, de ter dúvidas, de não estar pronto, ela vem com uma questão de muita ansiedade e com uma questão de, nossa, então eu sou um fracasso. Mas vamos, antes da gente colocar esse rótulo de fracassados, de eu não consegui, de eu não cheguei lá, vamos tentar entender um pouquinho melhor quem alimenta esse roteiro e da onde ele vem e por que que ele permanece. Como eu falei anteriormente, o filme De Repente 30, ele não é um sucesso, ele não é um clássico à toa. É porque um clássico, ele só é um clássico porque muitas pessoas se identificam, porque muitas pessoas vivem aquilo. Então eu vou pegar ele aqui como um exemplo. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente escuta das pessoas mais velhas, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores, enfim, das pessoas que a gente convive, que são inúmeras, como que a vida deveria ser. Fulaninho, primeiro você vai estudar, depois você vai ter um trabalho muito legal. E aí depois você vai ter uma namorada, depois você vai casar e depois você vai ter filhos. Ouvindo essas pessoas mais velhas falarem, parece fácil. Parece que é algo linear, que a gente vai ir completando fases que nem num videogame. Só que a vida, ela não acontece em linha reta. Em canto algum, nem nos nossos relacionamentos, nem na nossa profissão, nem no amor, nem em nada. Tem muita coisa acontecendo
nos bastidores, para além dessas conquistas que a gente expõe na nossa vitrine. E por que vem essa pressão dos 30? Porque geralmente a gente, quando tem, sei lá, 10 anos, 8 anos, a gente acha que ter 30 anos a pessoa é muito velha. Do tipo assim, nossa, ela tem 30 anos, ela já tá velha. E quando a gente tem 30 anos, a gente percebe que a gente tá só começando a vida, né? Então, todo esse elenco de itens tem que estar pronto aos 30 anos. E aí a gente vai semeando essas coisas. A gente vai inflamando isso dentro de nós. Porque a gente tem que entender, e quando eu digo assim que a vida ela não é linear, é porque ela realmente não é linear. Porque vai acontecer o quê? Tem pessoas que vão descobrir a sua vocação assim que saírem do ensino médio. E que a sua vocação não tem a ver com um curso superior. Outras pessoas vão iniciar uma faculdade e quando elas estiverem quase terminando, elas não vão gostar. Então vai ter gente que vai se formar na primeira faculdade e vai ter gente que vai se formar na segunda faculdade. Então vocês entendem que 30 anos para algumas pessoas é um prazo ok, a vida acontece, algumas coisas acontecem, a maioria dos itens acontece, para outras pessoas não, porque vocês estão vivendo, vocês estão se descobrindo, vocês estão enxergando a vida com os próprios olhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a minha faculdade com 18 anos, que já é considerada uma idade mais velha. Eu entrei no curso de Direito, porque era algo que fazia sentido para minha família fazer Direito, porque eles tinham cursado Direito e tinham tido êxito. Mas ao longo do curso, eu fui percebendo que eu não teria êxito, porque eu não gostava do curso de Direito. Eu sentia que eu não me encaixava. Eu tentei me encaixar por 2 anos. E então eu realizei a troca para o que eu sempre quis, que é a psicologia. Então, quando eu estava me formando, eu era uma das pessoas mais velhas da minha turma. Eu me formei com 26 anos. Então eu pensava assim, nossa, os meus colegas estão se formando com 22, 23, tinha gente com 21 anos se formando. E eu tava lá com quase 27 anos, beirando aos 30. Só que aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e trabalhar bastante, de que isso era uma consequência da minha escolha. Eu estava pagando o preço por algo que eu tinha escolhido viver, porque eu precisaria pagar o preço de me formar mais velha e me arriscar, do que pagar o preço de viver o restante da minha vida realizando uma profissão que eu não gostava. Então, eu escolhi pagar o preço. Então, automaticamente, quando eu cheguei aos 30, né, eu não estava casada, eu não tinha filhos, eu não estava estável. Eu sou autônoma, né? Eu vivo da psicologia. Então, eu não tinha nada dessas coisas. Mas isso não me assustou, porque eu fui trabalhando isso dentro de mim. Do tipo, quem que disse? Quem tá falando? Quem tá falando tem um trabalho estável, né? Foi uma vida diferente. Então, é esse trabalho, é essa, né, comparação de uma forma positiva que vocês têm que fazer com vocês. A gente vai se atrasar para algumas coisas na vida. Por exemplo, tem gente que conhece um amor no ensino médio e permanecem todo o ensino médio, toda a faculdade juntos e se casam ao se formarem na faculdade. Mas, em compensação, eles estão perdendo de conhecer outras pessoas, de viver algumas experiências individuais. Então, vocês têm que entender que cada escolha existe uma renúncia, que a gente não vai conseguir ter tudo e que essa pressa de ter tudo faz com que a gente não consiga entender aquilo que nós mesmos queremos e aquilo que nós mesmos precisamos. E aí isso vira uma bagunça e a vida fica muito pesada, porque o nosso poder de escolha não está acontecendo. Então, se você está num curso que você não gosta, o que você prefere? Parar agora? Ou se formar e tentar exercer aquela profissão e depois retornar e fazer essa faculdade? Ou você apenas aceitou? Esse é um papo que você tem que ter com você mesmo. E você tem que ser o mais honesto possível. Entende o que eu tô falando? E tem também as pessoas que passam por perdas muito cedo, que perdem pai, que perdem mãe, que passam por um divórcio, que perdem filhos. Então, se você pegar 5 pessoas e observar 5 pessoas que você mais convive, seja do seu ensino médio, fundamental ou da faculdade, você vai ver que cada um de vocês tem algo diferente acontecendo ao mesmo tempo na sua vida, que vai caminhar vocês para
um caminho diferente, para um resultado diferente. Mas, apesar de tudo isso, como eu falei antes, cada escolha existe uma renúncia. E tem algo muito importante que a maioria das pessoas não trabalha, não se permite trabalhar, não se permite elaborar, que é o luto. O luto da vida que não aconteceu. Porque quando a gente fala em luto, não é só sobre perder pessoas, não é sobre a morte de um ente querido, não é sobre a morte do nosso animalzinho de estimação. Porque muitas vezes são somente essas perdas que a gente se permite sentir. Mas não são só essas perdas que a gente deveria elaborar, que a gente deveria sentir. A gente também deveria se permitir sentir o luto da vida que não aconteceu, o luto do emprego que não chegou, o luto da pessoa que nós achávamos que íamos ser quando tivéssemos 30 anos. E que a gente não é. O luto do relacionamento que a gente achou que ia pra frente não foi. Daquele pedido de noivado que a gente achou que ia acontecer, que não aconteceu. Dos filhos que a gente achou que teria. Do apartamento que a gente pensou que ia comprar. Da casa que a gente pensou que teria. Tudo isso exige elaboração. Não dá pra gente ir passando por cima disso e achando que tá tudo bem. Eu fiquei muito triste, muito frustrado por não ter conseguido adquirir o carro que eu queria, a casa que eu queria, mas tudo bem, amanhã é outro dia. Porque é muito fácil da gente fazer isso, porque na nossa vida adulta, uma das coisas mais difíceis de viver o luto é que a vida não para. Então é muito difícil pra gente se autorizar a sentir que eu não consegui comprar aquilo que eu queria, que eu não consegui ir pra frente com o relacionamento que eu queria. Porque a vida já tá ali. O teu chefe já tá te ligando, os teus clientes já estão te cobrando os prazos. Então, assim, como que eu vou parar pra sentir? O único luto que é autorizado socialmente a sentir é da perda de entes queridos. E ainda temos níveis. Por exemplo, ele perdeu o pai e a mãe, então, né, tá ok. Mas era um primo, nem é tão parente assim. Mas era um vô, já estava velho. Então, a pessoa já tem que entender que ele ia morrer mesmo. Então, é muito difícil. Se a gente for colocar o nosso sofrimento na autorização social, a gente não vai se permitir sofrer. Só quando a gente cair de cama por não ter conseguido elaborar tudo isso. Então, quando a gente reconhece todas essas perdas e reconhece que elas precisam de atenção, de elaboração, existe algo muito humano nisso. Algo muito acolhedor nisso. Algo da nossa história que a gente precisa ter. Não é só ir empilhando situações, passando por cima das coisas. A vida não é simplesmente tirar da tomada. Se fosse, muitas profissões não precisariam existir, porque a gente só teria o sofrimento físico, a gente não teria o sofrimento emocional. Então, por mais que a gente entenda que cada escolha traz uma renúncia e que elaborar isso é muito importante, isso fica muito no externo. Quando chega a hora do interno, a gente não quer lidar com isso. E a gente vai carregando esses fantasmas dessas perdas por toda a vida. E eles ficam ali, nos assombrando, aparecendo, retornando. E a gente vai achando que vai, né? Eu ignorei por um ano, então eu consigo ignorar mais. Mas você precisa ignorar? Será que vai ser tão difícil? O que de pior vai acontecer se você conseguir olhar para isso? Será que o fato... Porque às vezes a gente fica buscando tanta validação externa, tanto conselho externo, tanto, eu vou ver o que o fulano vai me dizer. A gente procura tanto essa validação e nada é suficiente, porque talvez a nossa validação precise ser interna. Porque não adianta a gente querer que os outros validem a nossa vitrine se só quem viveu os nossos bastidores somos nós. A gente sabe a história toda, cada detalhe. Entende? Isso é muito, muito importante. Então, às vezes, a validação externa não é suficiente, porque o que você precisa é sentar com você mesmo e se validar internamente, levando em conta cada vírgula, cada ponto da sua história. Tem muitas pessoas que falam, com 30 anos a gente percebe que a vida é dura, a gente para de sonhar. Não é que a vida seja dura, é que a gente se depara frente a frente com a realidade e com a fantasia daquilo que a gente achou que seria. Só que a gente tem que ser muito honesto, e por isso é tão importante ter essa conversa com a gente sobre
Quem que imaginou essa vida? Quantos anos eu tinha? Qual que era o meu senso crítico? Qual que era o meu senso de mundo? Quais que eram as minhas experiências? Aonde eu estava? Porque se eu for sofrer por uma idealização minha de quando eu tinha 15 anos, eu preciso pelo menos contextualizar isso, para que isso tenha uma relevância agora. Mas é importante que mesmo assim a gente elabore. Porque o que acontece? Isso era um sonho meu de guri, que nem a gente fala, quando eu tinha 13, 14 anos. Mas isso te machuca? Não menospreze isso. Mas entenda que isso foi sonhado e idealizado com a cabeça de um homem de 14 anos. Ou que isso foi idealizado com a cabeça de uma mulher de 15 anos, de 13 anos. Mas isso traz sofrimento. A gente não fecha portas, a gente não solda as portas, tá? Agora acabou a infância, eu não falo mais de infância, esqueci. E agora é só adolescência, tá? Agora passou a adolescência, agora é só a juventude. Não, a gente vem carregando, vem trazendo aquilo que foi bom, aquilo que foi difícil e aquilo que não foi elaborado. Então, com quantas malas a gente chega na vida? Você já parou pra pensar? E por que viver as coisas do jeito que você gosta assusta? Porque hoje nós temos um ingrediente comparativo muito grande, que são as redes sociais. Então, eu vou lá e vejo algumas pessoas conquistando coisas, casando, tudo aquilo que eu idealizei, alguém tá conquistando. Se eu abrir agora o Instagram, eu vou ver uma psicóloga que disse que fatura 100 mil reais da clínica dela. É algo que eu quero? Lógico. Mas isso é possível? Para minha realidade, talvez não. Não agora. Então, eu preciso ter esse crivo crítico, esse senso crítico de dizer, ok, ela conseguiu, beleza, não sei se ela conseguiu mesmo, né? A gente não tem como provar, mas isso pra mim não é real, porque senão eu vou pegar aquilo e vou sofrer. Vou olhar o meu faturamento, vou olhar as minhas coisas e não vai ter esse número. Mas tem muitas outras coisas que são maravilhosas no meu trabalho que eu faço. Então, a gente precisa parar, como eu falei, de comparar a vitrine dos outros com os bastidores da nossa vida. Um outro ponto também muito importante é que a gente precisa entender que todo mundo posta um momento feliz, e isso é normal. Ninguém vê, porque até quando as pessoas postam que estão chorando, que estão passando por algum momento difícil, as pessoas são criticadas, porque isso não é habitual das redes sociais. Então, quando alguém posta isso, a gente sempre fala, tá se expondo demais, porque isso, olha, me parece fake a pessoa que posta chorando. Então, a gente também não tá pronto para entrar ali e ver a realidade da vida dos outros. A gente quer ver só as vitrines. Mas a gente precisa entender que são somente as vitrines. Eu considero que para as mulheres os 30 anos são mais difíceis. Eu não estou excluindo vocês homens, esse vídeo é para homens e mulheres, como eu falei no início, mas eu considero que para as mulheres é mais difícil porque tem uma ideia de que com 30 anos acabou a vida. Se você não teve filho, você não vai ter mais porque você tá velha. Ou se você tem 30 anos e tá solteira, você é problemática. Ou se você tem 30 anos e acabou um relacionamento, você não vai achar outro. Então, todas essas crenças populares, tudo isso que você vai ouvindo falar, vai te deixando em pânico, em hipervigilância, do tipo, então eu vou ter que ficar assim no meu relacionamento ruim, porque eu não vou achar outro? Hoje em dia tá muito difícil. Então, se eu não tiver filho aos 30 anos, realmente, sabe, são aquelas coisas que as mulheres vão aceitando e vai pesando e vai ficando mais difícil, porque a gente tem que envelhecer sem parecer que a gente tá envelhecendo. A gente tem que ser bem-sucedida, mas a gente não pode expor demais isso. A gente tem que ter tempo para estar em casa. A gente tem que ter um relacionamento, mas no nosso relacionamento a gente também tem que performar muito bem, né? Se a gente tem filhos, a gente tem que ser a melhor mãe do mundo. Então, como que a mulher faz para ter isso? Como que ela é bem-sucedida, mas ela não pode expor isso, porque senão isso vai soar como algo muito masculino. Aquilo que tem de energia masculina e energia feminina. Mas eu tenho que ter 30 anos, mas o meu rosto tem que parecer que eu tenho 20 anos, porque o rosto de 30 anos não é aceitável para uma pessoa de 30 anos. Eu tenho que ter um corpo sem celulite, porque esse é o corpo aceitável. Então, a gente vai criando coisas que vão ficando muito difíceis de serem sustentadas no dia a dia, que tem um grande número de renúncias. Então, por isso que muitas vezes para as mulheres isso é mais pesado. Existe a pressão estética, existe a pressão reprodutiva, existe a pressão familiar, mas a gente tem que entender que hoje em dia a mulher ela não tem a única função de reproduzir.
ela tem a função que ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode usar dos meios que hoje em dia existe, que é o congelamento de óvulos, que é a adoção. Existem inúmeras possibilidades de se tornar mãe. E para aquelas mulheres que não querem ter filhos, existe o seu trabalho, existe o seu pet, existe as suas amizades, existe a sua vida. A sua vida foi criada por você. É você que alimenta, é você que cuida dela. Então, você também está dentro da lógica de produção. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente traz essas questões, ou quando você é muito questionado pela sua família. Mas você não vai casar. E daí começa a questão também do questionamento da sexualidade daquela pessoa. Mas se não sei, hein? Fulano aí não namora ninguém, não dá certo com ninguém, eu acho que é gay. Existe, não existe? E aí começa aquela pressão. E muitas pessoas, às vezes, namoram qualquer pessoa só pra provar, refutar aquela tese do familiar. Mas agora começou a namorar. Gente, não façam isso. Não façam isso. Porque você vai fazer você infeliz e a outra pessoa infeliz. Porque tudo que é muito rápido não é bom. Não dá um bom resultado. Pra você ver. Tudo aquilo que tira o seu poder de escolha, tudo aquilo que é sim ou sim, pode parecer bom na frente. Mas quando for logo ali, vai dar um problema. E aí você vai entender por que você não teve escolha naquele momento. Entende? Então, assim, não é muito difícil entender porque que homens e mulheres, mas talvez mais mulheres, chegam tão exaustas aos 30 anos. Porque, além de viver, vocês estão tentando corresponder. E isso é muito cansativo. Porque geralmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Geralmente o que vocês querem viver não tem nada a ver com aquilo que vocês têm que corresponder. Imagina você ser bem-sucedido e você não poder mostrar isso, porque se você se mostrar independente demais, os homens vão fugir de você. Que homens que vão fugir de você? É o homem que você quer? É o homem que é compatível com você? E quem que disse que o homem vai fugir? Entende? A gente precisa tomar muito cuidado com esses discursos totalitários que existem na internet, nas redes sociais, com esses conselhos rápidos de 60 segundos, porque eles só levam em conta a experiência pessoal daquele indivíduo que está falando. Então, sempre se atentem, mantenham o filtro do senso crítico de vocês sempre limpinho, sempre pronto. Não tomem nada como uma verdade absoluta. Entende? O nosso querido Freud, lá em 1929, ele terminou de escrever em 1930, em O Mal-Estar da Civilização, ele já dizia, vou ler aqui para vocês, que a parte mais importante do sofrimento humano nasce do conflito entre os desejos individuais e as exigências da cultura. Então, basicamente, essa frase de 1929 a 1930 resume a crise dos 30 anos. 1930 a 30 anos. Porque de um lado existe quem você realmente é e do outro lado quem você deveria ser. E são pessoas muito diferentes. Então, eu queria te terminar esse vídeo te fazendo um questionamento. Se as redes sociais não existissem, se não tivesse ninguém te observando, se não tivesse a sua família te pressionando, e se você vivesse uma vida que você constrói relações compatíveis e você experimentasse isso, será que essa crise ainda existiria? Será que isso não é fruto de muitas coisas externas? O que eu quero te deixar nesse vídeo é: procure a sua validação interna. As respostas estão dentro de você. Conversar com um amigo, conversar com um profissional é importante, ajuda a organizar, ajuda. Mas como eu te falei lá no comecinho do vídeo, quem sabe dos seus bastidores, quem sabe de cada vírgula, de cada dificuldade, de cada tropeço, de cada vitória da sua história, é você. Você sabe daquilo que é postável da sua vida, aquilo que está na sua vitrine, aquilo que está no seu depósito e aquilo que você tem no seu estoque que está disponível, que logo irá para sua vitrine.